Leitura e comentário de Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Nós estamos no capítulo de número 53. Este é o terceiro vídeo sobre este capítulo. O vídeo anterior foi um pouquinho mais longo porque nós fizemos essa necessária digressão sobre a missa tradicional, a missa tridentina, que era a missa que Machado de Assis, eu posso te assegurar, conhecia muitíssimo bem, não só pela vida do Machado de Assis, como pelo ambiente cultural daquela época. Praticamente qualquer brasileiro conhecia a missa tradicional, assim como, ainda falando sobre os brasileiros, conhecia as partes, várias partes em latim. Voltando para o Machado, e também posso afirmar isso pela própria referência que ele fala. Lembre-se que, pequena revisão aqui, ele fala que o conselheiro Aires ainda estava no introito ali na conversa com o Batista, e até chegar ao credo, que era o que importava, tinha um longo caminho, né? A referência aqui é as partes da missa tridentina, né? Você tem o introito, depois o Kyrie, depois o Glória, depois a colecta, depois a epístola, depois o gradual, o evangelho, a homilia, que é a pregação, a parte mais longa, da missa, e só então você tem o credo. Durante esse tempo, Batista ia criando fôlego, ou seja, durante toda essa preparação até chegar ao credo, né? Compôs uma frase para iniciar a consulta e só esperava que Aires fechasse o livro para soltá-la, mas o outro ia demorando o exame do código. Podia ser uma pontinha de malignidade, mas não era. Os olhos de Aires tinham uma faculdade particular, menos particular do que parece, porque outros a possuirão calados. Então, em outras palavras, né, tem muito mais gente que tem, mas não falam, né? A gente não sabe que eles têm essa faculdade, essa habilidade particular. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Ah, tá. Vinha a ser que eles, os olhos, não saíam da página, mas em verdade já lhe prestava menos atenção. O tempo, a gente, a vida, causas passadas surdiam a espiá-lo por detrás do livro com que tinha vivido, e Aires ia tornando a ver um Rio de Janeiro que não era este, ou apenas o fazia lembrado. Surdiam a espiá-lo, quer dizer, emergiam, brotavam, nasciam, né? Conforme ele estava lendo aquele código antigo, o tempo, a gente, a vida, causas passadas surdiam a espiá-lo, saíam da página a espiá-lo por detrás do livro, com que, ou seja, com o que tinham vivido, e Aires ia tornando a ver um Rio de Janeiro que não era este, ou apenas fazia lembrado. Mais ou menos, se você já leu o Dom Casmurro, tem uma parte que ele lê uma pequena obra de um colega de seminário dele, chamado... Puxa vida, esqueci. Mas o narrador passa ali alguns capítulos falando do que veio daquelas páginas. Era um elogio a um santo. Bom, isso não é tão importante assim. Se a curiosidade continuar e você não encontrar, me diga, me fale aqui nos comentários aí, eu coloco para você o que era. Então todo este passado foi, digamos assim, jorrando daquela página e pegando, né, roubando a atenção de Aires. Nem cuides que eram só réus e juízes. Era o passeio, a rua, a festa, velhos patuscos e mortos, rapazes frescos e agora enferrujados como ele. Batista tossiu. Aires voltou a si e leu alguma das notas que o outro devia trazer de cor, mas eram tão profundas. Enfim, mirou
Novamente, como acontece no panegírico de Santa Mônica, se eu não estou enganado. Lá no Dom Casmurro também aconteceu isso. Só que naquele caso era o próprio autor da obra que estava na frente dele. E o que ele estava fazendo não era apreciar a obra, era usar, lembrar dessa obra e lembrar do tempo em que essa obra foi escrita e lembrar de todo o passado relacionado a ela. Ou seja, o tema pouco importava. Exatamente aqui que acontece. Pouco importa ali as notas de rodapé, se são profundas ou não são profundas. Isso são desculpas para que ele retorne a um tempo passado, né? Mais ou menos como o chá ali no começo, o chá com bolacha, se eu não estou enganado, no começo do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Enfim, mirou a encadernação, achou o livro bem conservado, fechou-o e restituiu-o à biblioteca. Batista não perdeu um instante, correu imediato ao assunto com medo de o ver pegar em outro livro. Confesso-lhe que tenho temperamento conservador. Também eu guardo presentes antigos. Tá. O conselheiro Aires meio que entendeu errado, né? Então ele tá falando da política, é claro. Lembre-se, esse é o drama do Batista. E o outro falou, não, é conservador porque eu conservo as coisas, eu não fico jogando fora, eu guardo, né? Também eu guardo presentes antigos. Não é isso, refiro-me ao temperamento político. Verdadeiramente há opiniões e temperamentos. Um homem pode muito bem ter o temperamento oposto às suas ideias. As minhas ideias, se as cotejarmos com os programas políticos do mundo, são antes liberais e algumas libérrimas. O sufrágio universal, por exemplo, é para mim a pedra angular de um bom regime representativo. Sufrágio, né, o direito ao voto, né? Ao contrário, os liberais pediram e fizeram o voto censitário. Censitário era que paga, né, que é pago pelo censo. Hoje estou mais adiantado que eles. Aceito o que está, por ora, mas antes do fim do século é preciso rever alguns artigos da Constituição, 2 ou 3. Aires escondia o espanto. Convidado assim, àquela hora, uma profissão de fé política, Batista insistia na distinção do temperamento e das ideias. É claro que ele está preparando o caminho aqui para convencer o Aires e convencer a si mesmo que ele não está traindo ninguém em deixar de ser conservador e passar a ser progressista, digamos assim, né? Liberal. Por quê? Porque no temperamento ele é conservador, nas ideias ele é liberal, logo, antes ele estava seguindo o temperamento, mas os liberais têm a ideia que ele tem, então nada mais lógico do que ele ser liberal também. Batista insistia na distinção do temperamento das ideias. Alguns amigos velhos que conheciam essa dualidade moral e mental é que teimavam em querer que ele aceitasse uma presidência. Ele não queria. Francamente, o que lhe parecia ao conselheiro? Francamente, acho que não tem razão. Que não tem razão em quê? Em recusar. Propriamente, não recusei nada. Há um grande trabalho nesse sentido e o meu desejo, acrescentou com mais clareza, é que os bons amigos sagazes me digam se tal coisa é acertada. Não me parece que seja. Eu penso que é. De maneira que, se o caso fosse com o Senhor, comigo não podia ser. Sabe que eu já não sou deste mundo e politicamente nunca figurei em nada. A diplomacia tem este efeito que separa o funcionário dos partidos e o deixa tão alheio a eles que fica impossível de opinar com verdade ou, quando menos, com clareza. Repare, há um eco aqui, parece-nos, do que foi o Machado de Assis, né, nas suas opiniões políticas. É claro que é perigosa essa minha afirmação, mas a ideia é que, pelo menos as observações que geralmente a gente consegue tirar, as esparsas observações políticas, são sempre acima, né, do conservadorismo e do liberalismo.
Mas não me disse, mas não me disse que acho que posso aceitar uma presidência se me oferecerem? Pode, uma presidência, aceita-se. Pois então saiba tudo. É a única pessoa da sociedade com quem me abro assim francamente. A presidência me foi oferecida. Aceite, aceite. Está aceita. Já? O decreto assina-se sábado. Então aceite também os meus parabéns. Propriamente, a lembrança não foi do ministério, ao contrário, o ministério não se resolveu antes de saber se efetivamente fiz uma eleição contra os liberais há anos. O ministério não se resolveu antes de saber se efetivamente fiz uma eleição contra os liberais há anos. Mas logo que soube que por não os perseguir é que fui demitido, aceitou a indicação de chefes políticos e recebi pouco depois este bilhete. O bilhete estava no bolso dentro da carteira. Qualquer outro alvoroçado com a nomeação próxima levaria tempo a achar o bilhete no meio dos papéis, mas Batista possuía o tato dos textos. Tirou a carteira, abriu-a descansado e com os dedos sacou o bilhete do ministro, convidando-o a uma conversação. Na conversação, ficou tudo assentado.